Bem, então, começando aqui propriamente dito, né? Então, agradeço a presença da Flávia Linhares. Ela é economista que agora, nesse momento, ela está na direção do IBGE, né? Diretoria executiva, não é isso? Já foi, inclusive, presidenta do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Hoje está no Conselho Federal de Economia, né? É bastante atuante nessa área ligada, em particular, ao mercado de trabalho, né? Conheço ela já de longa data, então não é simplesmente estou trazendo uma palestrante aqui, né? Trazer ela aqui é reforçar publicamente a minha admiração pela atuação pública dela. Eu acho que vocês vão ter muito a ganhar com a fala dela aqui. E, particularmente, acho que como exemplo para todos nós, né? Ou seja, né, quisera eu que nossos alunos, enfim, quando saírem, né, forem egressos daqui, busquem ter a visão crítica e a atuação pública que economistas como a Flávia desempenham, particularmente, inclusive, para as meninas, né? Porque a gente sabe como essa carreira, ela, às vezes, né? Muito masculina. Muito masculina, né? A Conceição é um exemplo que muitos agora estão, né? Estão reafirmando, né? Está bastante viva, né? Ela ficou pop, podemos dizer assim, né? Então, mas existem outras gerações, né? Como a Flávia e outros economistas que vieram depois, então são exemplos, né, de sucesso, né, de economista que tem a sua marca, que tem o seu local aí na luta por um Brasil melhor, né? Que é assim que nós esperamos. Então, aqui, lembrando, né, a gente está aqui pela Rede ProRio. A Rede ProRio é um projeto de extensão que eu já coordeno desde particularmente 2019, né? A Flávia estava lá desde o início, né? Lá, se não me engano, você veio no lançamento? Veio no lançamento, foi em 2019. E de lá para cá a gente faz, entre outras iniciativas, isso que a gente chama de rodas de conversa. Pelo menos 2 vezes por semestre, a gente faz eventos que busca que sejam presenciais. E o objetivo de roda de conversa, o nome já diz, né? Não é simplesmente uma palestra, é uma conversa. Então, ou seja, conversa é diálogo. Pressupõe que, à medida do possível, né? Eu sei que vocês às vezes têm que ir para outras matérias, enfim, mas à medida do possível, que de fato seja dialógico, ou seja, que seja um espaço para os alunos não só terem assuntos que às vezes nas aulas ali, pela obrigação da grade, a gente fica muito, né, repetindo sempre aquele mesmo conteúdo, mas aqui a gente pode trazer coisas da atualidade, né? Discutir pontos que sejam, né, importantes ali para o debate atual da economia, mas que às vezes na aula, no máximo, é uma ilustração rápida. Mas também o objetivo aqui é que vocês meio pautem os temas, tá? Esse tema aqui foi trazido a partir de escuta com vocês, com alunos, tá? Então o objetivo também é esse, né? Ou seja, que a gente consiga ser provocado, tá? Para que as outras rodas a gente também traga temas que sejam do interesse dos alunos, né? Tem outros aí que a gente está pensando, mas é sempre nesse interesse, né? De que seja algo que naquele momento ali tenha um interesse. E os alunos em particular, por óbvio, né? São alunos que daqui a pouco estão no mercado de trabalho, então eles têm uma curiosidade de saber que mundo do trabalho é esse que eu estou aqui estudando, igual um condenado, né? Me esforçando para passar em todas as matérias, aonde que eu vou? Qual vai ser esse universo depois que eu sair daqui, né? E eu acho que é um pouco esse o tom, né? E aí é claro, né? Como não podia deixar de ser, é tentar, à medida do possível, né, Flávia, falar de Brasil e de Rio de Janeiro, porque tem especificidades, né? Particularmente aqui, né? Tem muita presença de todos os dilemas de uma economia metropolitana, então não é um mercado de trabalho como, né, um genérico, né? Ou seja, tem especificidades, né, que se refletem, inclusive, nessa estrutura urbana do Rio de Janeiro, né, em toda essa formação urbana do Rio de Janeiro, e também nessa dificuldade um pouco de interiorização. Eu acho que também isso dificulta oportunidades de emprego que não sejam tão concentradas, tão limitadas a apenas um pedaço do território, né? Você pega outros estados, você tem oportunidades mais, podemos dizer, amplas, né, do ponto de vista geográfico, inclusive. Bem, mas então também tentar um pouco entender o Rio de Janeiro, né? Particularmente, porque aí eu já provocando, né, com o meu lugar aqui de fala, falando aqui da importância de pensar o Rio de Janeiro, né? Que
a gente tem um duplo desafio sempre, ou seja, a gente tem que entender o Brasil, a gente vai ter que entender as determinações gerais do mercado de trabalho no Brasil, mas somar isso a essa especificidade do Rio de Janeiro, que traz uma problemática ainda mais desafiadora, né? Ou seja, não adianta, mesmo que o emprego, a formalização, sei lá, o rendimento médio melhore o cenário nacional, não quer dizer que automaticamente essas coisas se refletem no Rio de Janeiro, né? Até por causa da própria política local, que também faz interferência nisso e às vezes não permite que os resultados sejam de forma semelhante, né? Só para dar um exemplo, por exemplo, para vocês entenderem, vou dar um dado, né? Ou seja, o ministro Haddad, ele defende no programa de renegociação da dívida uma prioridade para o investimento em educação técnica. A evolução da educação técnica no Rio de Janeiro é terrível nos últimos anos. Então, ou seja, isso afeta, inclusive, né, índices de produtividade, né? Ou seja, um espaço do mercado de trabalho do Rio de Janeiro que não está sendo aproveitado. Mas, curiosamente, precisa de um ministro defender isso de um ponto de vista, ali no caso, genérico, né? Porque, ou seja, ele não, propriamente não é um estudioso de Rio de Janeiro, e ainda assim sofre resistência do governo estadual de falar, tá, será que você... Ou seja, não tem algo claro ali para fazer essa entrega. Então mostra isso, né? Inclusive essa carência de uma própria compreensão, né? Às vezes, mesmo o governo federal chamando a atenção, essa resistência do governo estadual de oferecer a saída. Bem, então, sem mais delongas, né? Agradeço mais uma vez muitíssimo aí a Flávia por se dispor a vir aqui, né? Ela já teve um dia de trabalho intenso, acredito eu, no IBGE, e ainda vem aqui, evidentemente, nos prestigiar e ter esse momento com a gente. Então, gente, a dinâmica vai ser isso. Ela faz uma fala inicial e depois a gente, evidentemente, abre para perguntas. É importante que as perguntas venham, tá? Então, repetindo, a folha de presença está com você, né, João? É isso? Está ali, né? Mas não deixe de marcar presença, meus alunos. Os que não forem alunos, tem um QR, que não forem meus alunos, né? Tem um QR Code para a questão de certificado de horas-aula, tá? Então tem um QR Code que tá ali no banner, né? Está ali fora. Então vocês dão uma visualizada lá no QR Code, tem um formulário que a gente pode também gerar o certificado de horas complementares, né? Tá? Que é importante aí para alguns cursos, né? Para a economia vai ser daqui a pouco com a reforma curricular, né? Que aí essas horas na extensão vão ser importantes vocês irem em eventos, tá? Enfim, sem mais delongas, passo a Flávia, agradecendo mais uma vez. Obrigada. Bom, primeiro, boa noite a todos e a todas. Fico muito lisonjeada com os elogios do Bruno, mas ele exagerou. Então, não é que nós não sejamos bons economistas, né, Bruno? Mas é que a gente faz parte de um grupo de economistas que entende a economia de uma forma mais complexa e não uma coisa causal, assim, de uma causa e efeito simplesmente. A gente tem a questão política, que é fundamental para a gente interpretar a economia. É uma ciência social, portanto, não é uma ciência dura, né? É uma ciência moral. Então, tem muitas coisas que a gente precisa saber sobre economia e que alguns economistas valorizam, mas, infelizmente, não são todos. Quando o Bruno me chamou, eu não sabia se eu tinha muita contribuição para dar, porque, enfim, esse ritmo de trabalho em emprego público, a gente tem que se dedicar muito a questões muito concretas, né? E, realmente, eu trabalhando no IBGE, que é onde a gente produz a estatística oficial do nosso país, eu tenho muito acesso às bases de dados, como todos vocês também têm, mas eu tenho muita intimidade, né, com os dados que são produzidos pelo Instituto, né, e que retratam o nosso país. Aí eu achei que eu podia dar alguma pequena contribuição, trazendo sobre o mercado de trabalho alguns dados mais recentes que foram divulgados, e que é muito possível que todos vocês conheçam, porque isso é amplamente divulgado até na imprensa, né, que faz uma boa cobertura sobre isso, mas que isso possa incitar algumas inquietações que a gente possa tratar aqui nesse nosso diálogo, né? E aí a gente vai acabar falando de Brasil. Alguns dos dados eu já ajudei, já que eu fiz recenseador. Ah, é? Que ótimo, então. Sempre tem um recenseador do IBGE por perto. Sempre tem. Não sei, se as pessoas não estiverem me ouvindo. Tá bom para vocês aí no fundão? Precisa do microfone? Não, né? E aí, enfim, não vou falar muito de economia, não, mas só para contextualizar, não consigo falar de mercado de trabalho sem falar um pouquinho de economia, fazer aquela introdução que todos nós conhecemos, dizendo que o principal problema econômico é que a gente não tem nenhuma garantia de que
todos os fatores vão estar plenamente empregados e, portanto, existe um descasamento entre oferta e demanda muito grande e isso faz parte da nossa insegurança no mundo da economia, né? E no mercado de trabalho isso não acontece de forma distinta. Então, a gente vive as consequências disso, né? A gente precisa de demanda agregada que eventualmente não há, e aí tem esse descasamento crônico entre demanda e oferta, e, portanto, a gente tem essas várias flutuações que vocês já devem conhecer isso, enfim, de outros carnavais. Se a gente for olhar assim, um pouquinho pela ótica dos Schumpeter, ele fala, não, é mais do que isso também. Né? Tem a questão das tendências. Tem a questão das tendências e tem a questão dos ciclos. Tem a questão no longo prazo, as economias tendem a ter crescimento do PIB per capita, mas isso se dá de forma cíclica no tempo. Então, a gente tem momentos de expansão econômica, a gente tem momentos que a gente chega num topo, geralmente são momentos de inovação tecnológica, e aí depois você tem um momento de recessão e um momento de um vale ali, de depressão, que é o pior dos mundos, né, numa economia. E com o tempo a gente foi entendendo que era importante a participação do Estado, porque o Estado teria essa função anticíclica de evitar esses momentos de vale ou de depressão, né? Poderia agir nessa forma contracíclica, né? E aí a gente observa muito isso no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho tem uma relação causal com o crescimento econômico. Então, tem uma forte correlação entre o mercado de trabalho, e por que eu queria falar só um pouquinho de economia nesse início, né? Uma coisa assim mais conceitual. Para a gente não imaginar que o mercado de trabalho é só uma questão, nem só uma questão meritocrática, nem só uma questão de qualificação pessoal. Quer dizer, isso não são projetos pessoais que vão interferir no mercado de trabalho. Tem um contexto econômico que vai abrir mais portas ou menos portas. A gente também tem a nossa parcela de esforço, enfim, de investimento, mas o mercado de trabalho está muito relacionado com o crescimento econômico. Então, aqui a legenda deu um bug qualquer, né? Se a gente for olhar essas barras azuis, que são as barras de crescimento econômico, percentual do PIB, né? Crescimento do PIB, e aquelas curvas, tanto a vermelha, que era de uma pesquisa que foi descontinuada, que é a pesquisa mensal de emprego, né? A PME, que foi descontinuada em 2015, e depois ela foi substituída pela PNAD contínua, que é a atual pesquisa conjuntural de mercado de trabalho, é aquela linha mais clarinha, que eu errei na cor na hora de fazer. A gente observa que nos momentos em que tem maior crescimento econômico, o desemprego cai, e quando tem menor crescimento econômico, o desemprego aumenta, né? Como a gente vê nesse primeiro ciclo, o desemprego caindo, depois ele subindo, e agora ele volta a cair. Então, em termos de mercado de trabalho, a gente ali é taxa também, né? Ali é taxa de desemprego. Só para você entender por que sobe tanto, porque também caiu bastante antes, né? Então, exatamente. Por isso que a taxa... São as variações percentuais, que também fazem uso desses efeitos estatísticos, claro. Mas o que a gente observa é que nesse período mais recente, a gente tem tido algum crescimento econômico e isso tem repercutido também na queda da taxa de desocupação, ou taxa de desemprego, para usar uma palavra mais... E isso é retratado em algumas pesquisas, mas na pesquisa do IBGE, que é a PNAD contínua, que no curto prazo, né, ela vai divulgar taxas de desemprego, ocupação, nível de ocupação, etc. E tal, mas ela também tem pesquisas anuais que divulgam outros temas, como outras formas de trabalho, que é o emprego no domicílio, trabalho infantil, migração, habitação, fecundidade, nupcialidade. Então, tudo isso tem disponível, nossos dados, nossas séries históricas, tem isso disponível no IBGE. Aqui um pouquinho, né, o histórico da nossa taxa de desocupação, e a gente observa que, claro, 2021 foi um ano péssimo, né, são as piores taxas, e que agora a gente está, em 2024 e agora em 2025, vou falar um pouquinho sobre isso, a gente está apresentando as menores taxas de desemprego da série histórica, que começou em 2012. É claro que tem uma série de coisas que a gente pode falar sobre o mercado de trabalho, né? Só taxa de desocupação não dá conta de tudo que acontece no mercado de trabalho. Tem que falar da qualidade do trabalho, e do vínculo de trabalho, enfim, são várias questões. E aí, quando a gente olha os dados bem mais recentes, tem só um comparativo, depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Tinha uma linha ali, mas
Acho que a linha era branca e aí no quadro não vai aparecer. Mas a última divulgação de taxa de desemprego, que saiu agora, do segundo trimestre de 2025, mostrou que a gente está com uma taxa de 5,8% de desocupação, ou seja, é a menor taxa da série histórica, mesmo quando a gente considera 2014, que foi um ano muito bom para o mercado de trabalho. Né? Era o nosso, assim, sei lá, melhor momento no mercado de trabalho, melhor momento recente, foi em 2014, né? E a gente está hoje com uma taxa inferior à taxa que foi apresentada em 2014. Então, essa taxa do segundo trimestre de 2025 apresenta uma queda em relação não só ao primeiro trimestre do ano, mas também em relação ao mesmo trimestre, porque as taxas são trimestrais, né? Abril, maio e junho do ano passado. Né? Então, a gente tem observado que não é uma questão sazonal, por exemplo, né, mas é uma questão mais estrutural que vem se desenhando no mercado de trabalho. E aí são as taxas anuais, para a gente comparar, pelo menos ver o desenho, sabe assim, só ver a silhueta, às vezes os gráficos são bons para a gente ver essa silhueta, e a gente percebe mesmo, né, que houve um período muito pior e que agora está um momento muito melhor em termos de mercado de trabalho. E que a população ocupada também está crescendo, porque o que é a desocupação? A desocupação são as pessoas que fazem pressão no mercado de trabalho. Não é só quem não tem emprego. É quem não tem emprego, é a primeira condição, e que faz pressão sobre o mercado de trabalho. Procurou trabalho na semana de referência e não conseguiu, ou não procurou por um motivo específico, por um motivo de saúde, mas estava disponível se conseguisse algum trabalho. Então, às vezes, olhar só a taxa de desocupação não é um grande indicador para a gente entender o mundo do trabalho. Mas quando a gente observa, por exemplo, que, de novo, a gente está batendo recorde, a maior população ocupada no Brasil, estou falando de Brasil por enquanto, a gente vê que realmente tem uma recuperação no mercado de trabalho nos últimos tempos. O nível de ocupação também cresce, né? A ocupação em termos de população em idade de trabalhar. E o trabalho com carteira assinada também cresce. Né, Bruno, cansado de saber disso, a gente sempre fala, né, da questão da informalidade. O Brasil é um país extremamente informal em termos de mercado de trabalho, não só em termos de mercado de trabalho, né, atividade econômica também, mas em termos de mercado de trabalho muito. Mas a gente, mais uma vez, agora no segundo trimestre de 2025, a gente bateu um recorde de população ocupada com carteira assinada. O que é muito bom, porque as pessoas que têm carteira assinada, os trabalhadores que têm carteira assinada têm salários melhores, têm melhores vínculos de trabalho, melhores garantias, direitos trabalhistas, né? Podem organizar melhor sua vida, planejar melhor sua vida, pegar financiamento porque tem mais estabilidade. Então, assim, isso tem um efeito multiplicador também na economia que não é desprezível, né? Os sem carteira também crescem, né? A gente vê uma quantidade grande de Uber e tal, né? Como novas atividades econômicas, enfim. Então, também tem uma queda dos trabalhadores sem carteira. Os conta própria também crescem. Então, na verdade, assim, várias categorias... Você saberia a faixa de salarial, mais ou menos, desse crescimento? A gente vai... a gente vai ver. Base ou não, do meio? Dá para ver, mas aqui eu não sei. Mas eu acho que de uma forma generalizada, né? Esse último movimento desse trimestre, segundo trimestre de 2025, por exemplo, o que cresceu muito foi o emprego industrial no Brasil. Então, a gente sabe que o emprego industrial tem melhores salários, né? Salário. E a gente vai ver rapidinho, né? Eu estou passando rápido porque estou entendendo que um pouco disso vocês já viram. Se quiser, vocês voltem. Se quiser, depois eu disponibilizo a apresentação, mas é só para a gente ter aqui um pretexto para conversar. Na verdade, a gente deve depois, de alguma forma, estar gravando, né? E aí a gente, junto com a gravação que a gente deve disponibilizar, a gente deixa a apresentação dela, tá? Depois eu vou passar para vocês. E que também, né, a análise dos dados é fundamental se a gente quiser pensar e planejar um país, né? Não é só para a nossa vida privada. Para a nossa vida privada é muito importante a gente saber a quanto anda o mercado de trabalho. Mas também para a nossa vida profissional,
e para as nossas aspirações, né? A gente, enquanto pessoas envolvidas no setor público, a gente o tempo todo está pensando em políticas públicas e para saber qual é a melhor política pública, a gente tem que fazer o diagnóstico do que está acontecendo e o diagnóstico é fundamentalmente baseado nos dados que a gente tem disponíveis e organizados, e a gente vai pensar sobre eles, teorizar sobre eles, embasá-los com o que a gente tem de capital teórico, né, das nossas leituras, enfim. E aí também, né, o Bruno estava falando de rendimento, é isso. O rendimento mensal real do trabalhador também subiu, na média, um rendimento de R$ 3.477. Mas é média, né? Então, e de todos, né? De quem tem carteira, quem não tem carteira, quem é conta própria, quem tem seu próprio negócio, enfim. Então, também a gente tem um aumento do rendimento. A taxa composta de subutilização, que é um indicador importante que tem sido divulgado nos últimos anos, né? Que a taxa de subutilização soma um monte de categorias, né? Então, são os desocupados, são as pessoas que não procuram emprego porque estão desanimadas, que a gente chama de desalentados, né? Então, são várias categorias, porque a gente não pode interpretar o desemprego como uma coisa única, né? E a informalidade como uma coisa única, e aí a taxa de subutilização está sendo muito analisada, muito valorizada para fazer interpretações mais consistentes no mercado de trabalho, à medida que ela junta vários indicadores, né? Presença aqui. E a gente olha que a taxa de subutilização também cai. Sim. Então, você vai ficar fofocando aqui na live? Não, é que desculpa, já que você está se atrapalhando, eu vou falar. Gente, a lista de presença está aqui, tá? Se estiver passando alguma lista em caderno, tem que assinar essa aqui. Tem uma lista fake. Tem as duas matérias aqui, tá? Mas deixa para fazer isso quando vocês forem embora. Senão vai criar aqui um... Engarrafamento? Senão todo mundo querer assinar, vai parar a tua apresentação. Mas não pode circular, não, né? Não. Tá. Então... Mas quando vocês estiverem de saída, tá? Porque agora vai ter uma troca de turno aqui, porque vai ter gente que acaba às 7h40, vai ter que ir para outra turma. Entendi. Tem uma galera que tem que assinar. Desculpa. Não, nada. Não, então, enfim, é isso. A gente tem uma série de indicadores que a gente se debruça para poder interpretar melhor o impacto econômico no mercado de trabalho. E a subutilização é um desses indicadores, que é um indicador complexo, né? Porque complexo no sentido de que ele traz outras variáveis que não só pessoas desempregadas, né? E aqui a gente vê a taxa de desocupação em todas as unidades da federação. Nesse ponto é que Bruno começa a falar. Porque o que a gente observa, Bruno? Olha só. O Brasil a taxa média, que é a taxa brasileira, é aquela vermelhinha ali, né? E vocês... Estou tentando achar, mas talvez o Rio de Janeiro seja essa daqui. Eu não consigo ler direito. Tá. Bem mais alta. Que é bem mais alta. Se no Brasil a taxa média é de 5,8, no Rio de Janeiro está 8,1. E isso, Bruno, me chamou muita atenção. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, por ter um mercado de trabalho tão informal, ele sempre foi muito elástico em relação ao movimento do Brasil. Ou seja, quando o desemprego aumentava no Brasil, o Rio de Janeiro aumentava muito mais. Quando o desemprego caía no Brasil, o Rio de Janeiro caía muito mais. Sempre os superlativos. Sempre. E, por incrível que pareça, dessa vez, o desemprego cai no Brasil, né? A gente falou, taxas que a gente ainda não tinha visto anteriormente, e o Rio de Janeiro não cai. O Rio de Janeiro fica superior à taxa brasileira, taxa média brasileira. Isso é estadual, né? Estadual. E isso é um tema para se debruçar. A gente não consegue muito explicar o que está acontecendo ainda, né, no mercado de trabalho brasileiro, porque você olha os indicadores, você vai analisar a carteira de trabalho, tudo é muito parecido com todos os outros estados. Não está acontecendo em São Paulo, porque São Paulo geralmente puxa a média, né? Então, se o Brasil geralmente está junto. São Paulo e Sul, né? São Paulo e Sul, que puxam a média. E Norte e Nordeste, ao contrário, porque
A informalidade é muito grande no Norte e Nordeste também, mas tem pessoas muito jovens, os jovens ganham salários mais baixos do que as pessoas mais velhas, né? Então, na média, enfim, tem muita rotatividade. Então, no Norte e Nordeste, o desemprego sempre foi historicamente mais elevado e Sul e Sudeste, o desemprego sempre foi mais baixo. E o Rio de Janeiro com essa característica que o Rio de Janeiro é meio espelho do Brasil, né? Então, as coisas que acontecem no Brasil são muito refletidas aqui para a gente, né? Para o bem e para o mal. Então, esse é um fenômeno que a gente observa no Rio de Janeiro, que ainda não se... A gente tem assim, umas suposições, a gente vai falar um pouquinho depois, mas a gente ainda não consegue explicar exatamente por que isso está acontecendo. E aí, só um pouco para vocês verem quais são as características das desocupações. Quer dizer, a desocupação tem idade, a desocupação tem cor e raça, a desocupação tem nível de ensino, né? Então, as pessoas mais jovens, você pega a linha amarela, que são as mais jovens, né? A amarela e a vermelha, são mais desempregadas do que as pessoas mais velhas. No Brasil inteiro, né? Claro que Norte e Nordeste se acentua, mas no Brasil inteiro. As pessoas também são mais desempregadas, os negros são mais desempregados do que os pardos, e os pardos são mais desempregados do que os brancos, no Brasil inteiro. E por nível de instrução, a gente olha aqui, o nível médio incompleto são as maiores taxas de desemprego. E quem tem nível superior tem as menores taxas de desemprego, né? Então, em todas as unidades da federação, em todas as grandes regiões, a gente observa isso. Então, o desemprego ele é muito concentrado em pessoas mais jovens, pessoas negras ou pardas e pessoas com menor escolaridade, né? E aí, um pouco para a gente abrir... Há uma grande diferença de ensino superior para ensino técnico? Para isso? O ensino técnico ele está no médio completo, né? Ele se encaixa no médio completo, porque ele não é nível superior. Você quer superior incompleto... A ocupação é diferente, né? A ocupação, às vezes, muita gente tem essa coisa do ensino superior Sim. como o caso de sucesso, né? Não necessariamente, às vezes... Hoje talvez está tendo até mais demanda por ensino técnico, né? Mas olha só, o desemprego para quem é no ensino técnico, que é nível médio completo, né? Médio completo é esse daqui. Isso daqui é superior e incompleto e esse é superior completo. Então, as taxas de desemprego no nível médio completo, que seria onde se enquadraria pelos anos de estudo, né? O ensino técnico seria, a não ser aqueles cursos técnicos... Petrobras, essas coisas? Não, tem os cursos técnicos superiores. Curso técnico são os cursos um pouco mais curtinhos, mas que ele tem status de nível superior. Aí eles entram em nível superior. E tem um curso técnico que é como se fosse o final do ensino médio. Tem esses dois tipos. Esse de nível superior tem um nome, mas agora eu não me recordo. Essa diferenciação. Como é? Tecnólogo. 2 anos, exatamente. Aí é como se fosse um curso superior. Esse tanto que depois pode até fazer mestrado e tal, tendo tecnólogo. Exatamente. É isso. E aí, assim, para abrir um pouquinho, né, a discussão, né, pensando assim nos desafios, né, e aí nos desafios para o país, né, coisas que a gente tem observado também analisando os dados estatísticos, né, muitas mudanças de tendência e tal, né. Uma delas é a questão da inflexão demográfica. Primeiro, o Brasil é um país que está envelhecendo, né? A gente sabe que a Europa é muito, muito mais velha, tem problemas no mercado de trabalho, né? Porque a população em idade de trabalhar é muito menor e tal. O Brasil não tinha isso e está caminhando para esse cenário, ainda não está, mas está caminhando para esse cenário, que é o envelhecimento da sua população, e a gente observa já lá naquela pirâmide etária que ela já não tem um formato de pirâmide, porque a população está concentrada em outros níveis da pirâmide, né? Então, até para a Previdência isso, né? Até para a Previdência isso é um problema. Né? Quando inverter a pirâmide... É um problema não, né? É um desafio, né? Problema não. É um desafio, a gente vai ter que... Mas tu fala que até na Europa não está tendo
uma solução para isso, que já enfrenta isso. Já Pirâmide invertida. Tem várias iniciativas, né? Tem que pensar soluções para isso, né? Mas a gente também observa que as pessoas mais velhas continuam trabalhando. Na faixa etária acima de 60, Sim. o emprego na faixa etária acima de 60 aumentou assim brutalmente. Que não quer dizer, quer dizer porque eles gostam, né? Tá todo mundo sem grana e está trabalhando até... Pode ser isso. Pode ser por causa da reforma da Previdência, que Também. retardou também a saída das pessoas do mercado de Exatamente. trabalho, né? Então, mas a gente tem. Então, assim, a questão demográfica, a inflexão demográfica, está posta como um grande desafio para a gente, né? Toda a projeção demográfica mostra que a partir de 2041 a gente vai ter já uma queda da população. Ou seja, quando o Brasil alcançar 220, deixa eu ver se eu coloquei o número, acho que não, mas 220 milhões de pessoas, né? A gente hoje tem uns 214 milhões. Quando a gente alcançar 220 milhões, e as projeções, são projeções, né? Isso pode acontecer um pouco antes, um pouco depois, né? Dependendo dos momentos, dos movimentos demográficos. Mas, então, em torno de 2041 vai ser o último ano em que a gente vai ter crescimento da população, e 2042 a gente já vai ter uma queda da população, ou seja, as pessoas que nascem não repõem as pessoas que morrem. A taxa de natalidade hoje no Brasil é bem baixa, né? É de 1,5, por exemplo. A taxa de reposição é de 2,1. O que é a reposição? Para fazer filho, vamos pensar assim na forma conservadora, né? Para fazer filho, eu preciso de 2 pessoas, né? Um homem e uma mulher, e aí nasce uma pessoa. Então, teoricamente, a gente precisaria de 2 pessoas para nascer uma outra pessoa. Mas a taxa é um pouquinho maior, porque acontece as pessoas morrerem e tal. Então, a taxa de reposição para a população ficar igual é de 2,1 filhos. E a gente está com 1,5, né? Então, assim, a gente tem isso enquanto desafio. As coisas são assim, né? A gente tem que pensar nisso como um problema que a gente vai ter que começar a se debruçar e buscar soluções, né? Outras questões que a gente vai ter, né? Que um pouco o que o Bruno estava falando, e, na verdade, complementando um pouco o que o Bruno falou. A gente começa a observar, principalmente a partir dos resultados do censo de 2022, um baixo dinamismo de regiões litorâneas, que é onde se concentra a maior parte da população brasileira. Então, 55% da população brasileira vive no litoral, até 150 quilômetros da costa. Esse percentual era maior no censo de 2010. Então, assim, existe sim um movimento do litoral para a cidade, não é para o interior, mas assim, para cidades próximas, cidades médias e não mais as grandes capitais, né? E a gente observa nesse censo de 2022, pela primeira vez, queda de população em metrópoles como Salvador, com uma queda de 9,6% da população, São Gonçalo com queda de 10,3%, Belém com queda de 6,5%, Porto Alegre, grandes capitais, com quedas expressivas de população. São Gonçalo é Rio de Janeiro, né? São Gonçalo é Rio de Janeiro. Porto Alegre, Rio de Janeiro, com uma queda de 1,7%. É pouco, mas as coisas grandes começam pequenas. Então, não, porque não é um movimento... Mas é uma para ali, para o meio mesmo? Ou seja, para cidades próximas para cidades próximas e cidades do Sudeste. Por exemplo, Catação de São Gonçalo vai para Niterói, sei lá. Para Maricá. Isso. Maricá foi a cidade que mais cresceu aqui. Isso é Maricá. Claro. Mas se observa esse movimento migratório, né? Enfim. E também a gente começa a levar em consideração que, como a economia brasileira hoje em dia está muito atrelada à atividade primária exportadora, né? E não mais as grandes capitais, né? São Paulo, claro, São Paulo ainda, né, maior participação no PIB, mas sempre perdendo um pouco de dinamismo. Perdendo um pouco de dinamismo porque perdendo a industrialização, né? Então, a gente voltando, né, para um projeto que era um projeto do final do século XIX, início do século XX, que é de um país primário exportador. E um país primário exportador é um país que tem um mercado de trabalho de país primário exportador. E não que tenha um mercado de trabalho de um país urbano industrial, com sindicatos fortes, com trabalhos de carteira assinada, com garantias trabalhistas.
Não, a gente não tem mais uma atividade econômica que justifique esses vínculos de trabalho. Então, se a gente está vivendo um momento de retrocesso em termos da qualidade da atividade econômica, né, voltando para um padrão que era um padrão que já tinha sido superado, né, que a gente já tinha entendido lá na metade do século XX que era preciso fazer alguma coisa para mudar isso, a gente hoje também se depara com todas as consequências desse retrocesso em termos de mercado de trabalho e outras coisas mais, né? Enfim, desafios em relação às mudanças climáticas, né? Os problemas climáticos vieram para ficar. Ninguém acha que a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul foi uma questão pontual. A gente sabe que não foi. Todas as grandes catástrofes que a gente tem visto no mundo, a gente sabe que não são questões pontuais e a gente também tem que se perguntar como é que a gente vai solucionar isso. Se as soluções serão públicas, se as soluções serão privadas, né? Tem a COP aí que vem como uma grande expectativa que a gente tem, mas, enfim, essas soluções não são fáceis, né? A gente sabe disso. Mas também está posto como um grande desafio, né? E, por fim, porque essa questão apareceu recentemente, a questão da guerra fiscal, né? Mostrando que a globalização chega ao fim. Aquele projeto de globalização chega ao fim e aí voltam as economias mais protecionistas, e a gente, enfim, está vendo isso acontecer nos Estados Unidos e com impacto no Brasil e em outras economias, né? Então, acho que é um pouco isso, Bruno. Deixei umas inquietações aqui, coisas que a gente pode conversar e explorar melhor depois.